Inter recebe o Vasco no Beira-Rio nesse domingo em busca da quarta vitória consecutiva às vésperas das oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário vive um momento totalmente oposto dentro do Campeonato Brasileiro. Árbitro polêmico vai comandar a partida e as datas dos jogos do Inter no mês de agosto. Eu te conto tudo isso aqui nesse vídeo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional. Já vou te pedir para te inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu like, mandar esse vídeo pros teus amigos, deixar o teu comentário e, claro, né, ficar comigo até o final do vídeo, que tem bastante coisa pra gente conversar aqui nesse conteúdo. Esse conteúdo que tem o apoio da Agropecuária Camargo, há 3 décadas no mercado, sendo referência no ramo, melhor de banho e tosa, pet shop e agropecuária em compras acima de R$80 e entregas grátis para toda a cidade de Cachoeirinha, tá? Gente, o Inter tá em 10º colocado, 20 pontos na tabela, vem de 3 vitórias consecutivas, e o Vasco vem de um momento totalmente oposto, ocupa a 16ª colocação com 14 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, e né, a gente sabe que o Vasco vem capengueando, foi muito mal na Copa Sul-Americana, e o Inter vem numa crescente às vésperas dos confrontos tão importantes das Copas, né, da Libertadores, da Copa do Brasil. Agora quarta-feira já pega o Fluminense no Beira-Rio, jogo de ida das oitavas. Com isso, o Roger vai ter que pensar num time que não perca a qualidade, mas também sem estourar fisicamente alguém, tá? Começando pelo Vitão, que não joga porque tomou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. E o Roger já tem uma dúvida aí. Ou o Cleiton Sampaio, que foi o titular do lado do próprio Vitão, né, no jogo contra o Vitória, porque o Bernabé não estava e o Vitor Gabriel jogou no lateral esquerdo. Então tem o Cleiton Sampaio, que seria o reserva do Vitão, e tem o Gabriel Mercado, que retorna de uma lesão grave no joelho. A gente ainda não viu ele jogar, vem sendo relacionado desde que o Campeonato Brasileiro voltou, mas ele não entrou em campo ainda, a gente não sabe como está Gabriel Mercado fisicamente. Então o Roger já tem essa dúvida. Tem o Aguirre, que jogou todos os jogos da temporada até agora, o Bernabé tá voltando de lesão, o Alan Patrick e o Bruno Henrique já não são mais 2 guris. Então o Roger vai ter que pensar, traçar uma estratégia para essa partida. Então eu tô projetando um time dessa seguinte maneira: com Sérgio Rocher no gol, o Alan Benítez na lateral direita, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel e o Bernabé, Thiago Maia com o Luiz Otávio, acho que ele vai dar uma segurada no Bruno Henrique, com Wesley, Alan Patrick e Carboneiro e o Rafael Borré no comando de ataque. Eu acho que ele vai começar com o Bruno Henrique no banco e começa com o Alan Patrick como titular. À medida que o jogo for se desenrolando, se o Inter conseguir resolver a parada cedo, eu acho que ele tira o Alan Patrick e coloca o Tabata por ali, mas eu acho que o Aguirre vai dar uma segurada também, e o Bernabé, apesar de estar retornando de lesão, acho que vai pra partida até para ganhar mais ritmo, tá? E o Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Luiz Gustavo, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Nuno Moreira, David, Ryan e Veguete. Deve ser esse o time do Fernando Diniz, do Vasco da Gama. A projeção do Inter é de 25 mil torcedores no Beira-Rio, tá? Tem promoção de sócios, tirando o sócio Coloradinho e a Academia do Povo, podem levar acompanhantes por apenas R$10, tá? O árbitro do jogo é o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Alex Ribeiro e Denis Marques são seus assistentes também de São Paulo, e o Rodolfo Tolski Marques, do Paraná, é o árbitro de vídeo. Esse árbitro, Flávio Rodrigues, ele foi o mesmo árbitro de Fortaleza e Inter 0x0 no Castelão, Inter 3x1 no Juventude no Beira-Rio e Atlético Mineiro 2x0 no Inter, tá? Teve um jogo, desses 3 jogos, um jogo muito polêmico, que foi do Fortaleza, aquele chute do Davi Luiz no rosto do Agustin Rohel, que não foi marcado absolutamente nada naquela partida, naquele lance. Então é bom ficar de olho nesse juiz aí, tá? Dando sequência, a CBF divulgou as datas dos jogos do Inter no mês de agosto e tem uma alteração. Fluminense e Inter mudou de data e foi pro dia 6 de agosto, quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Maracanã. O jogo, segundo a CBF, foi por conta de direitos de transmissão, tá? Que mudou de dia 6 de agosto, Fluminense e Inter pela Copa do Brasil. Dia 9 de agosto, Bragantino e Inter, jogando lá em São Paulo. Dia 17 de agosto, Inter e Flamengo, 6h30 no Beira-Rio. E dia 23 de agosto, Cruzeiro e Inter lá no Mineirão. E dia 31 de agosto, Inter e Fortaleza aqui no Beira-Rio, 8h30 da noite, tá? Voltando ainda na questão do Vasco, tá? O retrospecto do jogo
o Inter leva uma pequena vantagem, né? São 32 vitórias do Inter, 14 empates, 23 vitórias do Vasco em 69 jogos. E jogando dentro do Beira-Rio, o Inter tem 30 jogos com 19 vitórias, 4 empates e só 7 vitórias do Vasco. Então, o Inter leva uma grande vantagem em cima do seu rival do Rio de Janeiro. A última vez que os dois se enfrentaram foi 1-0 para o Inter, gol do Wesley, jogando lá no São Januário pelo Brasileirão do ano passado. Então, se vocês chegaram até aqui, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem nos comentários, tá? Quem vocês preservariam para amanhã ou não preservariam ninguém. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Me sigam também no Instagram, @o Gabriel Camargo. Eu volto a qualquer momento com as informações do Colorado. Tchau.